O reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. A chamada das criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Por Luísa Picarreta. Iniciando a leitura do volume 8. Capítulo 1, 23 de junho de 1907. O ato mais belo é o abandono na vontade de Deus. Encontrando-me em meu habitual estado, o bendito Jesus não vinha, e eu estava pensando entre mim qual seria o ato mais belo e mais aceito a nosso Senhor, que pudesse mais facilmente induzi-lo a vir: a dor das próprias culpas ou a resignação. Enquanto estava nisto, assim que veio, me disse: Filha, o ato mais belo e que mais me agrada é o abandono em minha vontade, mas tanto que não se recorde que existe o próprio ser, senão que tudo para ela seja o divino querer. Ainda que a dor das próprias culpas seja boa e louvável, mas não destrua o próprio ser. Ao contrário, o abandonar-se todo em minha vontade destrói o próprio ser e readquire o ser divino. Então a alma, ao abandonar-se em minha vontade, me dá mais honra, porque me dá tudo o que eu posso exigir da criatura. E venho adquirir em mim, e que de mim havia saído, e a alma readquire o único que deveria readquirir: a Deus com todos os bens que o mesmo Deus possui. Só que, até que a alma está de toda na vontade de Deus, readquire a Deus, e se sair da minha vontade, readquire seu próprio ser junto com todos os males da corrupta natureza. Capítulo 2. A alma, parada ou caminhando, deve estar sempre na divina vontade. Esta manhã estava pensando em que me sentia como detida sem ir nem para frente nem para trás. E dizia: Senhor, eu mesma não sei dizer o que sinto, se estou atrás ou detida, ou adiante, mas do resto não me aflijo, pois desde que esteja em tua vontade estou sempre bem, em qualquer ponto e em qualquer modo que possa estar. Tua vontade é sempre santa, e eu, em qualquer modo que esteja, estarei sempre bem. Naquele momento, o bendito Jesus veio por pouco tempo e me disse: Minha filha, ânimo, não temas se te sentes detida, mas está atenta a que essas detidas façam-se em minha vontade, sem sair em nada do meu querer. Também eu me detenho, mas num abrir e fechar de olhos faço mais do que não tenho feito por anos e anos. Olha, para o mundo parece que eu estava detido porque, merecendo ser severamente castigado e não fazendo isso, parece que não estou caminhando. Mas se tomo a vara em minhas mãos, vou refazer todas as minhas paradas. Assim tu, estando sempre em minha vontade, se vês que minha vontade te quer detida, detente, então, e goza de minha vontade. Se às vezes que minha vontade quer que caminhes, pois, mas caminha sempre em meu querer. Porque, caminhando em minha vontade, caminharás comigo mesmo, e terás a mesma vontade de meu caminhar. Por isso, esteja sempre em minha vontade, detida ou caminhando, e estará sempre bem. Capítulo 3. Na divina vontade se esquecem os pecados. Estava lendo sobre uma santa que sempre pensava nas próprias culpas e que pedia a Deus dor e perdão. E eu, no meu íntimo, dizia: Senhor, que diferença entre esta santa e eu? Eu nunca penso nos pecados e ela, que sempre pensa neles, vê-se que me enganei. Nesse instante, eu senti mover-se em meu interior e se fez ver como um relâmpago de luz em minha mente e ouvi que me dizia: Nécia, nécia que és, não queres entendê-lo? Quando minha vontade produziu pecados, imperfeições?
Minha vontade é sempre santa, e quem vive nela já fica santificado, e goza, alimenta-se e pensa em tudo o que a minha vontade contém. E ainda que no passado tenha cometido pecados, encontrando-se na beleza na santidade, na imensidão dos bens que contém a minha vontade, esquece o feio do seu passado e recorda-se só do presente, com a condição de que não saia do meu querer. Mas se chegar a sair, regressando ao próprio ser, não é de admirar que recorde pecados e misérias. Tenha presente em sua mente que em minha vontade não entram nem podem entrar estes pensamentos de pecados e de si mesma. E se a alma os sente, significa que não é estável, nem está fixa dentro de mim, senão que se dá suas escapadas. Encontrando-me depois no meu habitual estado, assim que vi, disse: Minha filha, a verdade, por quanto for perseguida, não se pode fazer menos que reconhecer que é verdade. E chegará o tempo em que essa mesma verdade perseguida, virá a ser reconhecida e amada. Nestes tristes tempos, tudo é falsidade e dobra. E para fazer com que a verdade possa governar, o homem necessita ser castigado e destruído. E estes golpes, parte eles mesmos se darão e se destruirão mutuamente. Outros virão de mim, especialmente para a França, onde haverá grande mortalidade, tanto que ficará quase despovoada. Capítulo 4. A alma deve ruminar em sua mente as verdades aprendidas. Estava pensando, como me tornei má, não obstante o Senhor não me corrige, não me repreende. Enquanto pensava isto, senti-o mover-se dentro de mim e disse: Minha filha, caminha, caminha. Se eu, bondade, misericórdia, doçura, também sou justiça, força, poder, se eu te visse retroceder ou cometer defeitos voluntários perante tantas graças que te fiz, merecerias ser fulminada, e em verdade te fulminaria. E se não o fizer, tu mesma compreendes por quê. E se não falo sempre, deves ruminar continuamente em tua mente quantas verdades te ensinei. Depois entra em teu interior, junte-se comigo, e eu estarei sempre junto contigo para obrar interiormente. Capítulo 5. 10 de julho de 1907. Começa-se a viver de verdade quando se começa a ser vítima. Encontrando-me em meu habitual estado, me encontrei fora de mim mesma junto com meu adorável Jesus. E vendo-o coroado de espinhos, lhe tirei a coroa e com ambas as mãos a coloquei sobre minha cabeça, oprimindo-a muito bem. Oh, como sentia que me penetravam os espinhos! Mas me sentia feliz de sofrer, para aliviar as penas de Jesus. Depois disse: Meu bom Jesus, diz-me, falta muito tempo para que me leves ao céu? E ele: Pelo contrário, muito pouco. E eu: Teu pouco podem ser 10, 20 anos, e já tenho 42. E ele: Não é verdade. Teus anos não são mais que desde que começastes a ser vítima. Então minha bondade te chamou, e você pode dizer que desde então começou a viver de verdade. E assim como te chamei a viver minha vida na terra, assim dentro de pouco te chamarei a viver minha vida no céu. Enquanto eu estava nisto, vi que das mãos do bendito Jesus saíam 2 colunas que logo formavam um só, e as tinha apoiado fortemente sobre meus ombros, sem que eu pudesse tirar de baixo, e que se chamava, não havia quem viesse a pôr os ombros debaixo daquelas colunas e permaneciam suspensas em suas mãos. E estando suspensas, sucediam estragos de todo tipo. Compreendia que estas colunas eram a igreja e o mundo, saídos de suas santíssimas mãos e que as tinha em suas santas chagas, e sempre estão aí. Mas se o bom Jesus não tem onde apoiá-las, se cansará muito cedo de tê-las suspensas em suas mãos. Mas ai que farão horrorizar. São tais e tantos estes ais que acredito que é melhor fazer silêncio. Capítulo 6. 14 de julho de 1907.
Tudo na alma deve ser amor. Continuando o meu habitual estado, por pouco tempo veio o bendito Jesus, e eu sem pensar perguntei: Senhor, ontem confessei-me. Se tivesse morrido, sendo que a confissão perdoa as culpas, ter-me-ias levado diretamente ao paraíso? E ele: Minha filha, é verdade que a confissão perdoa as culpas, mas as coisas mais segura e certa para isentar o purgatório é o amor. Assim que na alma o amor deve ser a paixão predominante. Amor e pensamento. Amor, amor e pensamento. A palavra, os movimentos, tudo deve ser envolvido por este amor. E assim o amor incriado, encontrando todo o amor, absorve em si o amor criado, de forma que outra coisa faz o purgatório senão preencher os vazios de amor que há na alma. E quando enche estes vazios, a manda ao céu. Se não há estes vazios, não é coisa que pertença ao purgatório. Capítulo 7, 17 de julho de 1907. Verdadeiro sinal para saber se vive na divina vontade. Continuando meu habitual estado, assim que veio bendito Jesus, me disse: Minha filha, o verdadeiro sinal para saber se a alma vive em minha vontade é que tudo o que lhe acontece, em qualquer coisa, se desenvolve a paz. Porque minha vontade é tão perfeita e santa que não pode produzir nem sequer a sombra da turbação. Assim, se nos conflitos, mortificações, amarguras, se sente perturbada, não pode dizer que está dentro da minha vontade. Na melhor das hipóteses, se sente resignada e ao mesmo tempo perturbada, pode-se dizer que está à sombra da minha vontade, porque estando fora é dona de sentir-se a si mesma, mas dentro não. Capítulo 8, 19 de julho de 1907. Na divina vontade não entram nem aridez, nem tentações, nem defeitos. Tendo falado com uma pessoa sobre a vontade de Deus, tinha-me escapado dizer-lhe que, estando na vontade de Deus e sentindo-se árida, se encontraria também em paz. Depois, encontrando-me no meu habitual estado, o bendito Jesus corrigiu-me dizendo: Minha filha, presta muita atenção quando falas de minha vontade, porque minha vontade é tão feliz que forma nessa mesma bem-aventurança. E a vontade humana é tão infeliz que, se pudesse entrar em nossa, destruiria nossa felicidade e nos faria guerra. Por isso, em minha vontade não entram nem aridez, nem tentações, nem defeitos, nem inquietudes, nem frialdades. Porque minha vontade é luz e contém todos os gostos possíveis. A vontade humana não é outra coisa que uma gotinha de trevas, toda cheia de desgostos. Assim, se a alma está dentro do meu querer, antes de entrar, ao contrário, com o meu querer, a luz lhe dissipa a gotinha das trevas para poder tê-la em si. O calor derreteu o gelo e a aridez. Os gostos divinos tiraram os desgostos. Minha felicidade a libertou de todas as infelicidades. Capítulo 9, 6 de agosto de 1907. Não vê outra coisa que castigos. Continuando o meu estado habitual, eu estava fora de mim, dentro de uma igreja, e eu parecia ver uma bela senhora com seus seios tão cheios de leite que parecia que gostaria de lhe abrir a pele. Depois, chamando-me, disse-me: Minha filha, este é o estado da igreja. Está cheia de amarguras internas, e juntamente com elas está no ato de receber as amarguras externas. Sofre tu um pouco para atenuá-las em algo. Enquanto dizia isto, parecia que se abriam seios, e enchendo sua mão com leite me dava a beber. Era amarguíssima e produzia tantos sofrimentos que eu mesma não sei dizê-lo. Nesse momento via que faziam revoluções, entravam nas igrejas, despojavam altares, os queimavam, atentavam contra sacerdotes, rompiam estátuas e milhares de outros insultos e infâmias. Enquanto fazia isso, o Senhor mandava outros castigos do céu. Muitos ficavam mortos ou feridos. Parecia uma briga geral contra a igreja, contra o governo e entre eles mesmos. Eu fiquei espantada e me encontrei em mim mesma, e continuava vendo a Rainha Mãe,
junto com outros santos que rogavam a Jesus Cristo que me fizesse sofrer. Mas parecia que ele não prestava atenção e entravam em conflito. E, irritado, respondeu o bendito Jesus: Não me incomodem, acalmem-se, senão trago-o para mim. Mas apesar disso, parece que eu sofri um pouco. Agora digo tudo junto, que em todos estes dias, encontrando-me em meu estado habitual, não vi outra coisa que revoluções e castigos. O bendito Jesus está quase sempre taciturno e de vez em quando só me diz: Minha filha, não me faças violência, de outra maneira te farei sair deste estado. E eu digo: minha vida e meu tudo, se quiser ser deixado livre para fazer o que quiser, leve-me e depois pode fazer o que quiser. Parece que estes dias é preciso muita paciência para lidar com Jesus bendito. Capítulo 10, 22 de agosto de 1907. A alma deve estar no mundo como se só houvesse Deus e ela. A causa que mais renova a paixão a Jesus é o não cumprimento dos propósitos. Encontrando-me no meu estado habitual, assim que chegou meu adorável Jesus, disse-me: Minha filha, para que a graça possa ter livre a entrada na alma, esta deve estar no mundo como se não houvesse outra coisa que Deus e ela. Porque qualquer outro pensamento ou coisa se interpõe entre a alma e a graça, e impedem a graça de entrar na alma, e a alma receber a graça. Outro dia me disse: Minha filha, a causa que mais me renova a paixão é o descumprimento dos propósitos. Nem sequer entre eles são tão vis de não manter o que se prometem. Só comigo chegam a tal vileza de desconhecer suas promessas, embora saibam que sofro muito porque em um momento prometem e em outro descumprem o que prometem. Capítulo 11, setembro de 1907. Quanto mais a alma é igual em tudo, tanto mais se aproxima da perfeição divina. Passo dias amargos com privações contínuas, mas faz-se parecer como sombra ou relâmpago, e quase sempre com contínuas ameaças de mandar castigos. Ó Deus, que desordem! O mundo parece transtornado, todos estão em atitude de fazer revoluções, de matar-se. O Senhor parece que retira sua graça, e os homens se tornam tantas bestas ferozes. Mas é melhor calar estas coisas, porque falar delas amarga demasiado minha pobre alma, bastante saturada de amargura. Depois, esta manhã, assim que veio, o bendito Jesus me disse: Todas as obras de Deus são perfeitas, e sua perfeição se conhece por serem redondas ou mais quadradas. Tanto que nenhuma pedra é colocada na Jerusalém Celestial que não seja redonda ou quadrada. Eu não sentia nada disto, mas fazia por ver a abóboda do céu e via nela as estrelas, o sol, a lua, e também a mesma forma da terra, todas redondas, mas não entendia o significado disto. E o Senhor acrescentou: o arredondamento é a igualdade em todas as partes. Assim que a alma, para ser perfeita, deve ser igual em todos os estados, em todas as circunstâncias, sejam prósperas ou adversas, doces ou amargas. A igualdade deve circundá-la em tudo, para formá-la ao modo de um objeto redondo. De outra maneira, se não for igual em todas as coisas, não poderá entrar nela a bela e polida e fazer parte da Jerusalém Celestial. E não poderá adornar o modo da estrela e a pátria dos bem-aventurados. Então, quanto mais a alma é igual em tudo, mais se aproxima da perfeição divina. Capítulo 12, 3 de outubro de 1907. Como o próprio ou torna-se escravo de Deus. Encontrando-me em meu estado habitual, o bendito Jesus não vinha, e eu estava dilacerada pela dor de sua privação. E não só por isto, senão pelo pensamento de que meu estado de vítima não fosse mais vontade de Deus. Me parece haver-me tornado nauseante ante a presença de Deus, digna apenas de ser odiada. Agora, enquanto isso pensava, assim que Jesus veio, me disse: Minha filha, quem escolhe o próprio eu,
mesmo por um momento, reprime a graça, se for dono de si mesmo e torne-se escravo de Deus. Depois acrescentou: a vontade de Deus faz tomar a posse divina, mas a obediência é a chave para abrir a porta e entrar nesta posse. Dito isto, ele se foi. Capítulo 13, 4 de outubro de 1907. A cruz enxerta a divindade na alma. Continuando meu habitual estado de privações e, portanto, com poucos sofrimentos, estava dizendo para mim: não só de Jesus estou privada, mas também o bem dos sofrimentos me é tirado. Ó Deus, por toda parte queres usar ferro e fogo e tocar-me nas coisas mais amadas por mim e que formavam a minha própria vida, Jesus e a cruz. Se sou abominável a Jesus por causa das minhas ingratidões, tem razão em não vir. Mas tu, ó cruz, a ti, o que te fiz, que tão barbaramente me deixaste? Talvez eu não tenha feito uma boa cara quando você veio. Eu me lembro que eu te amava tanto que eu não sabia estar sem você, e às vezes eu te preferia ainda sobre o mesmo Jesus. Eu não sabia o que me fizestes, que não sabia estar sem vós, mas deixaste-me. É verdade que muitos bens me fez. Você era o caminho, a porta, a permanência, o segredo, a luz na qual encontrava Jesus. Por isso te amava tanto, e agora tudo terminou para mim. Enquanto isto pensava, assim que chegou o bendito Jesus me disse: minha filha, a cruz é parte da vida, e somente não a ama quem não ama a própria vida, porque só com a cruz insere a divindade a humanidade perdida. Só a cruz é a que continua a redenção no mundo, enxertando quem a recebe na divindade. E quem não a ama significa que não sabe nada de virtudes, nem de perfeição, nem de amor de Deus, nem de verdadeira vida. Acontece como a um rico que, tendo perdido as riquezas, se lhe apresenta um meio para adquiri-las de novo, e talvez demais. Quanto não amaria este meio? E não poria a própria vida neste meio para encontrar de novo a vida das riquezas? Assim é a cruz. O homem tinha-se tornado paupérrimo, e a cruz é o meio não só para salvar da miséria, mas para o enriquecer com todos os bens. Por isso a cruz é a riqueza da alma. E desapareceu e eu fiquei mais amarga, pensando na perda que tinha sofrido. Capítulo 14, 12 de outubro de 1907. Vê lugares devastados pela justiça. Depois de ter passado dias de privação e de lágrimas, finalmente esta manhã veio o bendito Jesus e disse-me: minha filha, você não sabe nada do que deve acontecer daqui a um ano. Quantas coisas acontecerão! Olhe um pouco. Enquanto me encontrava nisto, encontrei-me fora de mim mesma junto com Jesus e vi aonde lugares afundados e cidades inteiras sepultadas, onde lugares inundados e desaparecidos, o que daqueles lugares existia em outros pontos, terremotos com tanto dano notável, pessoas mortas, revoluções em mais lugares, e em certos pontos tão violentos que não se podia pôr um pé na terra sem pisar sangue humano. Mas quem pode dizer o que de trágico se via? Depois disso, o bom Jesus adicionou: você viu? Minha filha, ânimo, paciência no estado em que te encontras. A justiça, querendo descarregar-se sobre as criaturas, evita descarregar-se sobre ti, e o vazio de teus sofrimentos encherá o vazio dos sofrimentos deles. Deixemos correr um pouco a justiça. É necessário. As criaturas se ensoberbecem demasiado. Depois terminará tudo, e eu estarei contigo como antes. Capítulo 15, 29 de outubro de 1907. O verdadeiro amor e sacrifício. Encontrando-me no meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma e via o menino Jesus que, pondo-se sobre minha cama, me batia com as suas mãos todo o corpo, dando-me também pontapés. Quando me derrubou muito bem e pisou, desapareceu. Voltando em mim mesma, não entendia o porquê destes golpes, mas estava contente porque lembrava-me que eu mesma me punha debaixo de Jesus para ser mais golpeada. Depois, sentindo-me toda ferida, de novo fui surpreendida pelo bendito Jesus,
que, tirando a coroa de espinhos, ele mesmo a cravou na minha cabeça, mas com tal força que todos os espinhos me penetravam dentro. Depois, entrando no meu interior, quase no ato de seguir adiante, me disse: Minha filha, como estamos? Vamos mais adiante em castigar o mundo. Eu me assustei ao ver que unia minha vontade à sua no ir além nos castigos. E ele acrescentou: O que eu te digo não deves esquecer. Lembra-te de que há muito tempo eu te fazia ver os castigos presentes e aqueles que devia mandar. E tu, apresentando-te ante minha justiça, tanto implorastes em favor do gênero humano, oferecendo-te tu a sofrer qualquer coisa, que te foi concedido como esmola, que em vez de fazer por 10 faria por 5, em consideração tua. Por isso, esta manhã te bati, para poder te conceder teu desejo, que deves fazer por 10, faça só por 5. De novo acrescentou: Minha filha, o amor é o que enobrece a alma e a põe em posse de todas as minhas riquezas, porque o verdadeiro amor não tolera divisão de classe ou condição, por muito que um possa ser inferior ao outro. O que é meu é teu. Esta é a linguagem de dois seres que na verdade se amam, porque o verdadeiro amor é transformação. Portanto, a beleza de um tira a fealdade do outro e o torna belo. Se é pobre, o torna rico. Se é ignorante, o converte douto. Se é ignóbil, o torna nobre. Um é o batimento, um é o respiro, uma a vontade em dois seres que se amam. E se algum outro batimento ou fôlego quiser entrar neles, eles se sentem sufocados, agitados e dilacerados, e ficam doentes. Assim, o verdadeiro amor é saúde e santidade, e nele se respira um ar balsâmico, perfumado, qual é o respiro e a vida do mesmo amor. Mas onde este amor fica mais enobrecido, mais consolidado, mais confirmado e maior, é no sacrifício. Assim que o amor é a chama, o sacrifício a lenha. Então, onde há mais lenha, mais altas são as chamas, e o fogo é sempre maior. O que é sacrifício? É o desviar-se no amor e no ser da pessoa amada. E quanto mais se sacrifica, tanto mais fica consumado ao ser amado, perdendo o seu ser e retornando todos os lineamentos e nobreza do ser divino. Olhe, também no mundo natural a coisa passa assim, se bem em modo muito imperfeito. Quem adquire nome, nobreza, heroísmo, um soldado que se sacrifica se expõe às batalhas, expõe a vida por amor do rei, ou algum outro que se está com os braços cruzados? Certamente o primeiro. Assim, um servo, quem pode esperar sentar-se à mesa de seu mestre? O servo fiel que se sacrifica, que põe a própria vida, que tem mais cuidado dos interesses de seu amo que dos seus por amor a seu amo. Ou aquele servo que, embora faça seu dever, quando pode fugir do sacrifício o evita? Certo que o primeiro. E assim o filho com o pai, o amigo com o amigo e etc. Assim que o amor enobrece e une e forma uma só coisa. O sacrifício é a lenha para engrandecer o fogo do amor, e a obediência ordena tudo.